Saudar o povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para o povo de Deus. Quero deixar uma palavra de Deus nessa noite. Fica em Atos 2, primeiro adiante. Quero deixar a palavra de Deus nessa noite, fica em Atos 2, primeiro adiante. A palavra de Deus fala em Atos 2, a palavra do Senhor fala que estavam todos unidos no mesmo lugar. Ele estava perseverando em oração, a palavra do Senhor fala em Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos unidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento ventuoso, encheu toda a casa onde estava assentado. Apareceu distribuída entre eles língua como de fogo, repousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito me concedia que falasse. Ora, estava habitando em Jerusalém da Judéia homem piedoso, vindo de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, furiu uma multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. A palavra de Deus nessa noite fala sobre Atos 2 dos apóstolos. A palavra de Deus fala que ele estava unido no mesmo lugar, orando, perseverando, buscando a presença de Deus. E a palavra do Senhor fala que foi uma promessa que Jesus fez para as pessoas, que ele derramaria teu Espírito sobre toda a carne. Então, esse dia de Atos 2 estava ali unido. A Bíblia diz que entrou um som como de um vento impetuoso sobre aquela casa onde estava orando, que ele estava perseverando em oração. E a Bíblia diz que aquele local, aquela casa ficou cheio da presença de Deus. E a palavra do Senhor fala que quem estava dentro daquele templo não conseguia ficar de pé de tanta presença de Deus que tinha sobre aquele templo, aquela casa. Então ali estava se cumprindo a profecia do Senhor em Atos 2, que Deus derramaria teu Espírito sobre toda a carne. A Bíblia diz que velhos teriam sonhos, novos profetizarão. Então estava se cumprindo o dia de Pentecostes. A Bíblia diz que aqueles homens ficaram cheios da presença de Deus. A palavra do Senhor fala que eles não conseguiam ficar de pé, eles ficaram embriagados pela presença de Deus. A unção de Deus foi tão forte sobre aquele local que eles não conseguiram ficar em pé. Quem estava para o lado de fora não estava entendendo o que estava acontecendo para o lado de dentro. E eles olhavam para eles, pensavam que aqueles homens estavam bêbados. Mas aqueles homens não estavam bêbados, estavam assim cheios da presença de Deus. Ele estava ali chapado pela unção de Deus. E a unção de Deus foi tão forte sobre aquele local. E a Bíblia diz que Pedro, ele pega o pergaminho e fala: meus irmãos judeus, esses homens não estão embriagados, estão cheios da presença de Deus. E a Bíblia diz que esse dia de Atos 2 teve conversão de alma. Muitas almas se prostraram perante a Deus. E a palavra do Senhor fala que a igreja primitiva, ela foi crescendo debaixo do poder de Deus. A Bíblia diz que pelas mãos dos apóstolos tinha sinais, prodígio, maravilha, milagre. A Bíblia diz que era tanto milagre que tinha na igreja primitiva. E a igreja primitiva do Senhor Jesus começou a crescer de uma forma extrema. A palavra começou a ser pregada com poder, com unção. Esse milagre era um milagre sobrenatural que acontecia na igreja primitiva. A Bíblia diz que até Estevão operava milagre. Estevão era apenas um diácono, mas Estevão era cheio da presença de Deus. Estevão pregava a palavra do Senhor fervorosa, com muita unção e poder, sinais, prodígio, maravilha, curas sobrenaturais, também operava pela vida de Estevão. E a igreja primitiva estava crescendo de uma forma poderosa. Mas também a igreja primitiva
começou a ser perseguida por causa que tinha tanto poder, mas também começou a ser perseguida a igreja primitiva. Mas quando a igreja primitiva ela era perseguida, mas a igreja primitiva estava crescendo. A igreja se perseverava em oração. A Bíblia diz que certo dia Pedro, ele vai preso na prisão, e o povo da igreja primitiva estava orando pela vida de Pedro. E a oração daquele povo que estava orando ali no templo foi recebida a oração. E Pedro estava perto para ser morto. Mas Deus ouve a oração daquele povo e Deus manda o anjo na onde estava Pedro. E a palavra do Senhor fala que Pedro, ele pensou que ele estava tendo uma visão dentro daquela prisão. Não, Pedro não estava tendo a visão. A Bíblia diz que Deus envia um anjo na onde estava Pedro, porque estava tendo oração pela vida de Pedro. Porque a igreja primitiva era uma igreja poderosa, era uma igreja que vivia em oração, era uma igreja que buscava a presença de Deus. Então era uma igreja que foi muito perseguida, mas era uma igreja que tinha muitos sinais, tinha muito prodígio, maravilha. E a Bíblia diz que Pedro, quando ele olha, viu aquela visão, aquele anjo, ele pensou que era um sonho. Não era um sonho, era a realidade. E Pedro olhando, vendo aquele anjo dentro daquela prisão, e a palavra do Senhor fala que o anjo abriu a prisão para Pedro passar. E aquele soldado que estava ali tomando conta daquela prisão, eles não viram Pedro saindo daquela prisão, porque o anjo, ele protegeu Pedro. Os anjos do Senhor deixou Pedro invisível. E aí Pedro passa perante aquele cárcere, e os portão foi se abrindo. E a Bíblia diz que Pedro, quando chega para o lado de fora, Pedro viu que não era um sonho, não era a realidade que estava acontecendo. E ali aconteceu por causa, a igreja primitiva estava orando pela vida de Pedro. A igreja primitiva estava em oração, porque na onde tem oração tem milagre de Deus. Na onde tem oração, Deus dá livramento. Na onde tem oração, algo acontece. Na onde tem oração. Então a igreja primitiva estava em oração pela vida de Pedro. E Deus ali deu livramento para Pedro. Foi algo sobrenatural que aconteceu. E a igreja primitiva foi uma igreja que estava crescendo cada vez mais. Os apóstolos do Senhor pregando a palavra do Senhor. E a igreja do Senhor cada dia mais crescendo de uma forma poderosa. Uma igreja primitiva foi uma igreja poderosa. Uma igreja que tinha muito avivamento, tinha sinais, prodígio, maravilha, milagre extremo. Era uma igreja poderosa de Deus. E a Bíblia diz, pelas mãos dos apóstolos tinha cura, libertação, milagre. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro libertava. Porque na onde Pedro passava, eles pegavam os doentes, colocavam ali no caminho, onde ia passar Pedro. E quando Pedro passava, a presença de Deus era tão forte sobre a vida de Pedro. Aqueles doentes que estavam no leito, no caminho, onde Pedro ia passar, era curado. E ele tocasse na roupa dos homens de Deus, saía virtude, saía a unção de Deus, eles eram curados. Eles queriam só tocasse nas vestes dos apóstolos, receberia a cura. Então aqueles homens de Deus, eles operaram tanto milagre na igreja primitiva. E foi uma igreja ali que foi afundada através de oração. Foi através de oração, de perseguição. Mas a igreja primitiva, ela era perseguida, mas ela crescia. Mais poder de Deus tinha na igreja primitiva. O que nós aprendemos no dia de hoje. Mais o teu ministério é perseguido, mais o teu ministério vai crescer. Porque o teu ministério tem a marca da igreja primitiva. O teu ministério tem algo de Deus sobre o teu ministério. Porque todo lugar que tem algo de Deus é perseguido. Como aquele discípulo do Senhor, os apóstolos, eles passaram uma luta. Eles também sofreram perseguição. Mas eles pregavam a palavra debaixo da unção de Deus, debaixo da autoridade de Deus.
E era tanto milagre que acontecia na igreja primitiva. Era algo sobrenatural de Deus. E Deus não parou de operar milagre. Ele continua ainda operando milagre no meio do teu povo. A palavra do Senhor fala: aquele que crê no Senhor vão fazer obras maiores que Ele fez. Foi uma promessa que Deus deixou para mim e para você aqui na terra. Aquele que crê nele vai fazer obras maiores, a obras extrema, a obra sobrenatural do Senhor. Mas para aquele que crê, aquele que acredita nos milagres do Senhor. E a igreja primitiva era uma igreja poderosa, era uma igreja forte, era uma igreja que tinha muitos sinais, prodígio, maravilha, e cada dia crescia mais. A Bíblia diz que Estevão era um jovem cheio da unção de Deus. E o Estevão, quando estava pregando a palavra do Senhor, Estevão, ele não teve medo da morte, não. Estevão estava pregando a palavra, mas ele cria na salvação do Senhor. E a Bíblia diz que Estevão, ele estava quebrando a doutrina do Velho Testamento de Moisés, porque o povo estava preso na doutrina de Moisés. E quando eles veem o Estevão pregando a palavra, eles não queriam aceitar aquela palavra que saía da boca do Estevão. O Estevão estava pregando e ali sobre o Velho Testamento da lei de Moisés. Ele começa a pregar quando o povo saíram do Egito, ele começa a pregar a palavra do Senhor. E aquele povo foi se revoltando pela palavra que saía da boca de Estevão. Mas mesmo assim, o Estevão, ele pregava a palavra da cruz, ele pregava a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que aqueles homens, quando pegaram a pedra para apedrejar Estevão, eles começaram a tacar pedra no Estevão. Mas Estevão estava com ficção da tua salvação. Ele estava com ficção que a tua alma subiria para Deus. Estevão, quando ele começa a ser apedrejado, ele olha para o alto. Ele vê a destra de Deus. Ele vê Jesus do lado do teu Pai Deus. E ali ele contempla o céu aberto. Estevão fala: Senhor, eles não sabem o que faz, Pai. E o céu se abriu sobre a vida de Estevão. O espírito de Estevão sobe perante ao Senhor Jesus, sobe perante a Deus, o espírito de Estevão. Estevão, ele viu o céu aberto, mas ele pregou a palavra da cruz. Ele pregou a palavra do Senhor. Era ali um jovem cheio da unção de Deus. Ele foi elogiado perante os homens de Deus, os apóstolos. Porque quando elogiaram Estevão para ser ungido, porque viram que Estevão era cheio da unção de Deus, antes de ele ser um diácono. Uma pessoa ser elogiado para o Senhor, primeira coisa que o homem de Deus olha para uma pessoa, quando uma pessoa é cheia de Deus, ele recebe ofício na casa do Senhor, um trabalho na casa do Senhor, porque ele é elogiado, porque ele foi escolhido, porque é cheio da presença do Senhor. E o Estevão, ele foi um jovem escolhido pelos apóstolos, porque era um jovem que tinha temor, ele amava a presença do Senhor, ele gostava de andar cheio da unção de Deus. Deus não vai chamar ninguém para a obra que não gosta de andar cheio da presença, cheio do Espírito Santo. E o Estevão, ele foi elogiado pelos apóstolos para ser um diácono, mas era um diácono cheio da unção de Deus, e ele operava também sinais também do Senhor. Ele operava as maravilhas do Pai, porque os milagres do Senhor é para todos. Aquele que crê vai operar também as maravilhas do Pai, vai operar também como o Pai operou aqui na terra. Porque aqueles homens de Deus, eles se foram, mas os mistérios de Deus ficou aqui na terra. Os mistérios de Deus estão aqui para mim e para você. E a palavra do Senhor fala: buscai os melhores dons. Os melhores dons para nós buscar. Em Coríntios fala: buscai os melhores dons. E a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo também tinha muitos milagres. Os lenços de Paulo curava também. A vantagem do Paulo curava. Esses homens, eles eram cheios da presença do Senhor. Eles eram cheios da unção de Deus. E onde eles passavam tinha cura, milagre. Pedro, ele era um homem ali
que Deus chamou Pedro, Pedro ele não era convertido ainda, mas quando Pedro ele foi batizado pelo Espírito Santo, e ali Pedro ele ganhou tanta alma para o Senhor. E Pedro, ele era um homem ali, sangue quente. Pedro, ele cortou a orelha de um soldado, mas Deus escolheu Pedro para ser um apóstolo. Pedro, ele bebia. Pedro era um alcoólico, ele bebia. Mas Deus chamou Pedro para uma grande obra. Deus chamou Pedro ali para ser ganhador de vida, ganhador de alma, para ser pescador de alma. E na onde esse homem passava, algo acontecia de Deus. O sobrenatural de Deus acontecia naquele local. Tinha milagre do Senhor. E Deus não parou de operar milagre. Ele continua operando o teu milagre. Ele continua usando teus profetas, usando teus filhos. E nós somos instrumento de Deus. Nós somos vaso do Senhor. Nós somos instrumento de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele procura aqueles que queiram deixar ele usar. Ele procura aquele que abre o coração para o Espírito Santo poder entrar, para ele fazer morada, para ele vir usar a tua vida. Nós somos apenas um instrumento na mão do Senhor. Nós somos apenas um instrumento na mão de Deus. E ele não mudou, continua ainda operando maravilha. Ele continua ainda operando o teu sobrenatural no meio do povo de Deus. E a Bíblia diz que pelas mãos dos apóstolos tinha muitos milagres. Era algo extremo de Deus. Era algo sobrenatural. A Bíblia diz que esses homens, onde eles passavam, tinha libertação, tinha cura, milagre. Mas também eles eram perseguidos também. E a igreja primitiva, ela ia crescendo, cada vez mais crescendo. Cada vez mais a igreja ia multiplicando o povo. E a palavra do Senhor fala que eles dividiam o pão. E que eles dividiam um com o outro. Eles viviam em comunhão. Eles viviam em amor um com o outro. Eles tinham um amor tão grande. E eles repartiam o pão um com o outro. E a igreja do Senhor ia crescendo cada vez mais. Cada vez mais a igreja do Senhor ficava poderosa. Porque tinha ali a comunhão daquele povo. Aquele povo, eles eram unidos, o povo do Senhor. E a igreja primitiva cada vez mais crescendo. Ia crescendo. Em todos os lados o evangélico estava sendo levado à palavra do Senhor. Mas estava sendo levado debaixo do poder de Deus, porque quando eles foram revestidos do poder de Deus, agora eles saem do templo, eles vão fazer o IDS do evangélico. A mesma obra que Jesus operou, agora teus discípulos também estavam operando também os milagres. Era algo sobrenatural de Deus que estava operando. Porque Deus falou para o teu discípulo, ficai em Jerusalém até ser revestido do poder do alto. Mas quando eles foram revestidos do poder do alto, e agora eles estão capacitados pelo poder de Deus, eles estavam revestidos da unção de Deus agora, e eles ali começam a operar as maravilhas do Pai, a promessa que o Pai fez para mim e para você, que nós iríamos operar milagre extrema. Na Bíblia tem os milagres do Senhor, mas muitos milagres que Jesus operou, não foi relatado todos na Bíblia, muitos milagres que Jesus operou, porque Jesus operou tanto milagre, e eles não colocaram na Bíblia, não relataram os outros milagres que Jesus operou, mas foi muitos milagres, porque na onde Jesus passava, tinha algo que acontecia. Jesus, ele era especialista de ressuscitar mortos. Quantos lugares que Jesus chegava, ali já estava o coveiro, o capá, para poder enterrar ali o defunto. Jesus chegava, e ali aquele povo ali chorando. Jesus ia ali, tocava no caixão. Jesus falava, jovem, levanta-te. Aquele jovem levantou. E ali aquela festa, aquele choro que estava, aquele luto que estava sobre aquele lugar, acabou o luto. Jesus trazia alegria. É como o dia de hoje, na onde Jesus está, Ele traz alegria para a tua alma. Ele traz alegria para o teu coração.
Onde Jesus está, tem milagre. A tristeza solta de alegria. O choro pode vir hoje, mas amanhã vem alegria no teu coração. Você pode até falar: Senhor, eu estou passando por um momento difícil, mas Jesus é especialista de fazer milagre na tua vida, de mudar a tua história, de mudar o teu cativeiro. Porque na onde Jesus está, tem milagre. Se prepara, tem milagre de Deus sobre a tua vida. Tenha providência de Deus sobre a tua vida, porque você serve um Deus poderoso. Você serve um Deus de providência. Você serve um Deus, na onde Ele está, Ele traz alegria. Jesus acaba com a tristeza. Na onde Jesus está, tem milagre. Porque Lázaro estava morto. E aquele povo estava triste porque viu Lázaro estava morto. E a Bíblia diz que a irmã de Lázaro mandou notícia para Jesus, falando: Jesus, aquele que tu amas está doente, está enfermo. Jesus ali não chegou na hora e Lázaro morreu. Mas Jesus fala: ele não está morto, ele está dormindo. Jesus fala: eu vou despertar ele. Porque Jesus, ele é a ressurreição. E a Bíblia diz que Jesus, ele faz a obra. Ele estava tranquilo que Lázaro estava dormindo. Jesus não ficou se preocupado que o teu amigo estava morto, porque Jesus, onde ele chega, tem milagre. Jesus, onde ele chega, ele acaba com a tristeza. E Jesus falou para teu discípulo: ó, ele só está dormindo, mas quando chegar eu vou despertar ele. O teu discípulo fala: Senhor, mas como pode isso? Ele está apenas dormindo, Senhor. Porque Jesus sabia. Porque no terceiro dia ele ressuscitou Jesus. Jesus sabia que ele é a ressurreição. Então Jesus vai até Betânia para ressuscitar o teu amigo Lázaro. Porque Jesus, quando chega na aldeia de Marta e Maria, a Bíblia diz que a Marta, ela corre até onde está Jesus, fala: Jesus, aquele que tu amas está morto. Mas Jesus fala: Marta, não, vai ressuscitar, Marta. Jesus, ele sabia que o teu pai, ele ia ressuscitar Lázaro. E a Bíblia diz que Jesus vai até onde está Lázaro, naquela gruta, dentro daquele lugar onde Lázaro foi enterrado. E a Bíblia diz que Jesus manda tirar a pedra daquela gruta. Manda tirar a pedra. Jesus fala: remove a pedra, para poder operar ali o milagre. E a Bíblia diz que Lázaro estava fedendo. Lázaro estava ali já, a pele de Lázaro estava desfazendo a pele de Lázaro. Mas para Jesus nada é impossível para o Senhor. Porque na onde Jesus está, Ele traz vida. A tua vida pode estar de cabeça para baixo, mas Jesus é especialista em trazer vida àquilo que está morto. As pessoas podem olhar para você e falar assim que você já não tem mais jeito. A pessoa pode falar que o teu ministério não vai mais para frente, seu ministério já era. Não, Jesus é especialista de ressuscitar sonhos, projetos. Jesus é especialista de pegar aquilo que está acabado, trazer a esperança, porque Jesus ele é especialista de milagre. As pessoas podem estar com aquele coveiro, capar na mão para enterrar o teu sonho, mas Jesus acaba com a alegria. Porque hoje tem muitos coveiros pegando a pá para enterrar os teus sonhos, para enterrar os teus projetos, falar que não tem mais jeito. Mas se prepara, que Jesus chega na hora certa, Ele ressuscita o sonho. Jesus é especialista de milagre. Na onde Ele passa, algo acontece. Ele acaba com o funeral, Ele acaba ali com o velório. As pessoas podem determinar o fim, mas Jesus fala: não é o fim não. Porque Jesus chegou ali, não estava Lázaro. Jesus ali ressuscitou Lázaro. E aqueles homens, quando ficou sabendo que Jesus operou milagre, eles queriam matar Jesus, porque eles não estavam gostando do milagre de Jesus. Não, eles não estavam gostando do milagre. Jesus estava operando o milagre. Os fariseus queriam acabar com Jesus. Os fariseus
até falaram que o milagre de Jesus não era de Deus, que Jesus estava quebrando os mandamentos da lei, porque ele estava preso na lei de Moisés. Jesus chegou e ressuscitou Lázaro, mas aqueles homens procuravam a morte de Jesus. Mas Jesus continuava fazendo a obra do Pai. Ele não parava de pregar a palavra do Senhor e operando os milagres. Jesus, ele é especialista. Onde ele passa tem milagre. E Jesus ali, ele ressuscitou Lázaro. E o Lázaro saiu para fora. E ali aconteceu um grande milagre. Do que onde Deus está, algo acontece na vida dos seus. Os milagres acontecem na vida dos teus filhos. Porque aqueles que creem nos milagres do Senhor vai viver o sobrenatural de Deus. Não importa da maneira que está a tua vida, mas vai vir um milagre de Deus sobre a tua vida, porque Jesus é especialista de milagre. Ele é especialista de entrar na onde que as pessoas falam que não tem jeito. Ele é especialista de entrar. Jesus adora esses problemas. Jesus é igual daquele problema mesmo que não tem jeito mesmo nos olhos humanos, mas para Jesus tem jeito. Para os olhos do ser humano fala assim, aquele ali não tem jeito, mas Jesus fala, tem jeito. Porque Jesus, ele é especialista. Na onde ele passa, ele faz algo extremo na vida dos teus filhos. É assim que Jesus faz na nossa vida. Aquele que crê no Senhor, aquele que busca. Que Jesus, ele fez uma promessa na tua vida, a promessa de Deus vai se cumprir sobre a tua vida. Vai se cumprir a promessa do Senhor. Porque Jesus não é homem para mentir o que ele fala que vai fazer na tua vida. Que Jesus falou que vai fazer algo na tua vida. Jesus falou que você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser um grande homem de Deus. Mesmo que tudo está dando tudo a contrário contra a tua vida. Mesmo que as pessoas não querem acreditar o que Deus quer fazer na tua vida, mas que Deus falou que vai fazer algo na tua vida, se prepara, tem milagre de Deus sobre a tua vida. Porque na onde Jesus passa, ele opera maravilha. Era um jovem, ele era cego de nascença. Jesus ali cura aquele jovem. Aquele jovem ali, Jesus passa a lama nos olhos daquele jovem, manda ele até no tanque de Siloé lavar o rosto no tanque. Ele lava o rosto e quando ele volta até Jesus, voltou enxergando. E aquele jovem, ele era cego de nascença, mas Jesus passando ali, Jesus ali resolveu o problema daquele jovem, aquele sofrimento que ele tinha. Mas aqueles homens que eram da lei, não quis acreditar que aquele jovem era ele mesmo. Eles ficaram olhando para ele, mas é você mesmo. Eles não estavam acreditando no milagre de Jesus. Eles não queriam acreditar que Jesus fez um milagre na vida daquele jovem. Mas Jesus tinha operado um milagre sobre a vida daquele jovem. Jesus mudou a história daquele jovem. E a Bíblia diz que aqueles homens fariseus, eles foram até a mãe daquele jovem, o pai, e perguntaram: esse jovem é o teu filho mesmo? Eles falam, pergunta a ele, vai falar. Porque naqueles tempos, aquelas pessoas que falavam que foi Jesus que operou milagre, era expulso da aldeia, era expulso da cidade, era expulso da sinagoga. E eles não falaram que foi Jesus que operou milagre sobre a vida dos filhos deles. Mas quando os fariseus perguntam para aquele jovem, quem te curou? Foi Jesus? Ele fala, foi Jesus. Ele não teve medo de falar que Jesus tinha operado um milagre sobre a vida dele. E a Bíblia diz que aqueles homens expulsaram aquele jovem da cidade. E Jesus, enquanto aquele jovem fala, eles expulsaram, Jesus fala assim, você crê no Senhor Jesus? Ele falou, creio. Você crê que eu sou o filho de Deus? Ele falou, eu creio. E ali ele crendo no Senhor Jesus, ele seguiu a Jesus. Ele virou um discípulo de Jesus também, um seguidor de Jesus. Ele não se preocupou aqueles homens que estavam ali da lei, os homens fariseus da lei. Não, ele se preocupou ali a falar de Jesus.
E ele não negou a fé, não negou os milagres de Jesus que Jesus operou sobre a vida dele. Hoje, tantas pessoas que recebem a bênção de Deus e não voltam para testemunhar as bênçãos do Senhor. Como você vê ali, aqueles leprosos, era 10 leprosos, só um voltou para agradecer o milagre. Muitas vezes as pessoas recebem o milagre do Senhor, mas não voltam para agradecer na casa de Deus. Muitas vezes as pessoas recebem tanta bênção do Senhor, mas negam o Senhor ainda. Ainda negam o Senhor, recebem tanta bênção, mas não querem ao Senhor. Mas aqueles que recebem a bênção do Senhor, ele volta para agradecer ao Senhor, volta para adorar o Senhor, porque reconhece que foi Deus que deu a vitória. Como esse jovem, ele reconheceu os milagres de Deus, que Deus mudou a vida dele, que Deus mudou ali a história dele, porque na onde Jesus está, ele muda a história, como ele mudou a vida desse jovem. E Jesus sempre, na onde ele passava, ele operava milagre. Mas também tinha muitas perseguição também. Tinha muitas perseguição na vida de Jesus. Jesus, ele entrava na sinagoga, ele pregava a palavra na sinagoga, mas Jesus também contemplava os pensamentos daqueles homens da lei. E eles falavam, mas como é que pode esse homem quer fazer milagre temendo o sábado e está quebrando o sábado? Mas Jesus não estava quebrando o sábado. Jesus, ele vem para o Novo Testamento, ele vem quebrando ali a lei antiga, ele vem quebrando a lei. E ali Jesus opera milagre dentro daquela sinagoga, um homem da mão mirrada. Jesus ali cura aquele homem, mas aqueles homens fariseus se levantaram contra a vida de Jesus, falando, mas como é que pode, esse homem faz milagre no sábado? Ele não está obedecendo a lei de Moisés. Ele não está obedecendo a palavra de Deus, o mandamento de Moisés. Mas Jesus, ele vem para quebrar a doutrina do homem. Jesus, ele vem trazendo o Novo Testamento do Senhor. E ali Jesus quebrou a doutrina, como ali aconteceu também. Estevão, quando pregou sobre o Velho Testamento, Estevão vem quebrando. Estevão morreu foi por causa disso, porque ele estava pregando a palavra de Deus. E aqueles homens que pedejaram Estevão também, ele estava na lei de Moisés também. E eles pedejaram Estevão até a morte. E a palavra do Senhor foi pregada por esses homens de Deus. Jesus ali deixou a marca. E o teu discípulo foi aprendendo com Jesus. Jesus ensina o teu discípulo. Aí Jesus via ali, o teu discípulo via Jesus expulsando demônios. O teu discípulo vai expulsar demônios. Jesus fala para ele, pergunta para Jesus, Senhor, mas como nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus fala, homem de pouca fé, cascas de demônios, só sai de jejum e oração. Jesus, ele ensina teu discípulo também a fazer a obra, que ele tinha que orar, que ele tinha que ter uma vida de oração, uma vida de jejum. E Jesus, ele ensinou os teus discípulos, porque na onde Jesus estava, os discípulos de Jesus estavam ali, Jesus estava com eles também. Porque a Bíblia fala que Jesus, quando estava no barco, aí ele teve uma chuva, uma tempestade. Aquele barco balançava para lá e para cá, o discípulo de Jesus não teve ali autoridade para repreender aquele vento. E eles vão até lá onde Jesus estava, no porão do barco, e fala para Jesus, Jesus, nos ajuda. Jesus sobe até o porão ali, repreende aquela tempestade. Jesus chama a atenção do teu discípulo, fala, homens de pouca fé, porque aqueles homens não estavam crendo que ele tinha autoridade para parar aquela tempestade. E eles ficaram admirados o que Jesus estava operando naquele local, naquele barco. Aquela tempestade ali acalmou. Porque aquele que anda com Jesus vai contemplar os milagres do Pai, como ele prometeu para mim e para você. O que o Pai prometeu para mim e para você, nós vamos fazer também. Jesus já nos deu autoridade para nós repreender o mal, para nós repreender a força do inimigo contra a nossa vida. A palavra do Senhor fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra o principado. É a luta constante. Jesus fala para nós estar orando e vigiar cada dia mais, vigiar na presença do Pai.
Porque o inimigo da nossa alma, ele procura aquele para poder tragar, ele fica usando como falso leão. O inimigo, ele tem uma fúria daqueles que são chamados por Deus, são escolhidos de Deus. Que você é escolhido de Deus, o inimigo, ele tem uma fúria, porque você é escolhido do Senhor. Porque você é chamado por Senhor, escolhido do Senhor. Todas as pessoas são escolhidas de Deus, uma grande obra. O inimigo, ele se levanta, mas se levanta para cair, porque a vitória é para aquele que persevera na presença do Senhor. Mas quando Deus, ele derrama sobre a tua vida, mais o inimigo se levanta também. Mas o inimigo não tem poder para te tocar, não. O inimigo não pode te tocar, não, no fio do teu cabelo. Porque a Bíblia diz que o inimigo, quando ele vai tocar em Jó, ele pede a permissão para Deus primeiro. Mas Deus fala para o adversário, pode tocar nele, mas não toca na alma dele. O inimigo teve que pedir a permissão para Deus, porque o inimigo não pode tocar no servo de Deus sem a permissão de Deus. Porque Deus, ele guarda a nossa vida. Deus, ele nos protege de todo mal. Que nós somos servos do Senhor, nós temos que estar ali orando, vigiando, porque Deus nos deu autoridade sobre a força do mal. E Deus nos deu autoridade para nós pisar na cabeça da serpente. Deus nos deu autoridade. Deus nos deu ousadia do Espírito Santo do Senhor. Porque nós temos que estar orando ao Senhor, buscando, como Deus ensinou os teus discípulos. Deus, ele revestiu eles para eles fazerem uma obra do Senhor, uma obra extrema. Deus derramou ali o Espírito Santo deles sobre a vida dos teus discípulos. Eles foram revestidos do poder de Deus. Eles foram cheios da presença do Senhor. Cheios, e na onde eles pregavam, tinha batismo do Espírito Santo também. Eles pregavam a palavra. Eles pregavam a palavra do Senhor, depois falavam, seja cheio do Espírito Santo, Senhor. E tinha batismo do Espírito Santo. Porque nós temos que pregar a palavra do Senhor, mas tem que ter poder de Deus na palavra. Tem que ter a unção de Deus na palavra do Senhor. Porque esses homens de Deus, eles pregavam a palavra, mas também tinha sinais na palavra. Tinha poder, tinha unção. Era uma palavra poderosa que saía da boca desses homens de Deus. Era a palavra mais cheia do poder de Deus. Era uma palavra que tinha sinais, que Deus confirmava a palavra com o batismo do Espírito Santo. Porque esses homens de Deus, quando eles ministravam, e o poder de Deus acontecia, os sinais de Deus aconteciam. Deus, ele não quer só nós pregando a palavra, não. Deus, ele quer confirmar com unção e poder quando você abrir a tua boca. Quando você abrir a tua boca, os demônios não vão aguentar tanto poder de Deus. Vai ter cura, libertação, alma saindo do cativeiro. Pessoas que estão presas espiritual em cativeiro, na mão do adversário. Através da tua vida, Deus vai confirmar com sinais, libertações. Isso é para os filhos de Deus. É para mim, é para você. Nós somos filhos. Nós somos filhos do Senhor. Mesma obra que Ele fez, nós vamos fazer essa obra também. Onde nós botar as pontas dos nossos pés, algo de Deus vai acontecer. A alma vai ser liberta. Pessoas que estão oprimidas pelo adversário vai ser liberto. Vai sair da prisão. Hoje você vê pessoas com depressão. Pessoas andando de cabeça baixa. Você vê pessoas que não têm felicidade porque estão em cativeiros. Mas através da minha vida, da tua vida, Deus vai nos usar nós para ser canal de bênção. Canal de bênção sobre a vida dessas pessoas. Os discípulos, eles se foram, mas nós somos discípulos de Senhor Jesus. Eu e você, nós somos discípulos do Senhor. Pedro se foi. Paulo se foi. Eles também eram homens, ser humano, como eu e você. Eles eram também de carne e osso. Eles também tinham sentimentos. Você via Elias. Elias foi um grande profeta. Ele também teve sentimentos. Elias, ele vai para a caverna, se esconde na caverna. Porque Elias tinha operado ali milagre extremo. Elias orou e não choveu.
Elias, quando ele vai no Monte Carmelo, ele ora, desceu fogo, consumiu o holocausto, ele orou ali, choveu de novo. Mas Elias também, ele foi sujeito homem, ser humano, ele teve sentimento. Elias, ele fica na caverna porque ele também era ser humano. Mas ele operou coisa extrema, coisa assim, Deus quer operar coisa extrema sobre a nossa vida. Como esses homens de Deus, eles foram usados. Como Elias, Eliseu também, foram grandes homens de Deus, eles eram ser humano também. E essas coisas é para mim, é para você aqui na terra. Que você crê, você vai fazer a obra extrema que o Pai fez. Você vai fazer a mesma obra que os seus discípulos de Jesus fizeram também aqui na terra. Não tem a diferença nenhuma entre eles, eu e você, entre eles. Eles também eram ser humano. A promessa do Senhor está na Bíblia. Para mim e para você, a promessa do Senhor está na Bíblia. A mesma que está na Escritura falando. O que esses homens de Deus operaram, nós vamos operar também aqui na terra. Mesmas coisas que eles operaram, nós vamos fazer também. Tem muitos que não acreditam, não, mas foi só eles, porque eles tinham uma vida muito consagrada ao Senhor, não. Que eles teve uma vida de oração, nós também temos uma vida de oração com o Senhor. Nós também vamos operar essas maravilhas que os discípulos de Jesus operaram. Nós vamos operar também as mesmas coisas, mas isso para aquele que crê, para aquele que acredita nos milagres do Senhor. Que você acredita no milagre de Deus, se prepara, você vai viver o melhor sobre essa terra. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Porque foi assim na vida desses grandes homens de Deus. Eles viveram o sobrenatural do Pai. E foi coisa assim extrema que eles viveram. Coisa assim sobrenatural. Na onde eles passavam tinha milagre, tinha cura, libertação, milagres. E Jesus não parou de operar milagre. Não parou não. Ele continua ainda operando. Hoje as pessoas não crêem muito nas maravilhas do Pai. A pessoa fala, não, Jesus escolhe um porque ele foi chamado com esse algo especial para ser operar milagre. Não. Isso é para todo mundo. É para mim, para você, é para todos. Ah, não, aquele ali opera milagre porque Deus chamou ele para operar milagre. Não, é para todo mundo os milagres do Senhor. Jesus falou, aquele que crê. Que você crê, então se prepara, você vai viver o melhor de Deus. Que você crê nos milagres do Senhor, se prepara. Deus vai derramar a unção dele sobre a tua vida. A unção vai vir dobrada sobre a tua vida. Vai vir dobrada. Porque a Bíblia diz que aquele que crê vai fazer coisa extrema. As coisas de Deus não tem limite. É para aquele que crê, aquele que tem sede, aquele que tem fome de Deus. Que você tem fome de Deus, você vai viver o sobrenatural de Deus. Porque aquele que busca, aquele que bate, recebe. Que você está orando, você está buscando a Deus, o Pai vai te dar. Que você está orando a Deus, você está buscando ao Senhor, pagando o preço, o Pai vai te usar. Que você está na posição do Senhor, de oração, de busca, orando a Deus, o Pai vai te usar, porque você está orando, você está pagando o preço, você está crendo na palavra do Senhor, você está buscando ao Senhor, porque aquele que busca, que bate, a porta do céu se abre. Jeremias 33:3 fala, invoca-me e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabe. Que você começar a buscar, o Pai vai abrir a comporta do céu. As bênçãos de Deus vai começar a te seguir as bênçãos do Senhor. Os sinais de Deus vai se seguir os sinais. Porque aquele que busca, aquele que bate, o Pai, ele dá para o filho. O Pai responde o filho. O filho que está buscando, que está pagando o preço, o Pai vai honrar na terra. O Pai vai te abençoar. Porque a Bíblia diz que o rei Salomão, ele amava o Senhor. O rei Salomão, ele subia no alto do monte, ele dava muito sacrifício para Deus. Ele tinha um amor tão grande por Deus, ele dava muito sacrifício. Ele dava tanto sacrifício para Deus,
Certo dia, Deus parece para Salomão em sonho e fala para ele: pede o que queres. Salomão podia pedir a derrota dos teus inimigos, não, ele não pediu a derrota. Ele falou: Senhor, me dá sabedoria para cuidar desse povo. Ele pede a sabedoria para cuidar do povo, porque ele amava tanto as coisas do Pai, a obra do Pai. Ele tinha um amor tão grande por Deus, porque quando ele subia no alto do monte, ele dava muito sacrifício para o Senhor. Mas se você dá sacrifício para Deus, mais Deus vai se agradar de você. Mais você paga preço e sacrifício para o Senhor, mais Deus vai falar: pede o que queres. Porque aquele que dá um sacrifício para o Senhor, o céu fica aberto sobre a tua vida, porque você tem sacrifício sobre a tua vida. Você tem vida de jejum e de oração. Porque quando você olha a passagem da Bíblia, fala sobre Paulo, quando ele vai para o templo, quando ele aceita Jesus, quando ele cai do cavalo e fica uns tempos junto com o discípulo na sinagoga, a Bíblia diz que Paulo ele ficava jejuando, orando, jejuando. E ali ele estava passando uma etapa de preparação, uma preparação perante a presença do Pai. E a Bíblia diz que Deus revela ali para os profetas que estavam dentro do templo, onde estava Paulo, que era Saulo, e fala assim: põe a mão sobre ele. E ele era apenas só profeta ainda, ele não era um apóstolo ainda, Paulo, não, ele era apenas um profeta e mestre. Mas quando ele estava orando, jejuando, dentro da sinagoga com discípulos, que eles tinham se convertido ao evangélico, e a Bíblia diz que os profetas, os homens de Deus, aí colocaram a mão sobre Paulo, ele e Barnabé, e ali eles foram ungidos para ser enviados. Ali eles foram ungidos, mas pelo Espírito Santo de Deus, porque teve uma preparação. Eles ficaram se preparando em oração e jejum. Eles ficaram orando ao Senhor, buscando ao Senhor. E ali eles teve uma preparação. E Paulo ali ele foi enviado para fazer a obra, uma grande obra do Senhor. E ele foi fazer a obra do Senhor, cheio da presença do Senhor. E a Bíblia diz que ele era tão cheio que Deus confirmava o teu ministério com sinais, prodígio. Mesmo que ele passava luta, mesmo que ele era perseguido, mas os sinais de Deus estavam sobre a vida de Paulo. Deus ele vai confirmar o teu ministério com sinais, que Deus te chamou você para uma grande obra. Não importa os levantes sobre a tua vida, não importa que o teu ministério pode não estar sendo aprovado pelo homem, mas por Deus está sendo provado por Senhor. E quando o teu ministério é provado por Deus, e reprovado por homem, mas provado por Deus, Deus vai confirmar o teu ministério com sinais. Deus vai confirmar o teu ministério. Quando Paulo ele foi chamado para ser um discípulo, muitos não queriam ele como discípulo. Muitos olhavam para ele, mas ele sendo um discípulo, ele sendo um apóstolo, não. Ele era um perseguidor de crente, agora ele é um discípulo, agora ele é um apóstolo, não pode. Mas a Bíblia diz que na onde Paulo passava, tinha sinais, prodígio, maravilha. Deus confirmava teu ministério. Deus vai confirmar o teu ministério. Deus vai confirmar a unção sobre a tua vida. Que é o Pai que te levantou, o Pai vai confirmar. Porque o Pai, quando ele derrama a unção sobre a tua vida, ele manda o profeta fazer. Como Deus mandou aqueles homens botar as mãos sobre Paulo. Como aconteceu também com Davi. Deus manda o profeta Samuel e até Davi. Porque a Bíblia diz que o profeta Samuel, ele ficou com medo na hora. Senhor, e fala para Deus, Senhor, que eu for na casa de Jessé, Saul ficar sabendo, ele vai tentar me matar. Mas Deus fala que você vai fazer um holocausto. Vai até lá, na casa de Jessé. Porque quando Deus, ele manda, é diferente.
Quando Deus manda fazer algo na vida de um servo de Deus, uma serva do Senhor, é diferente. Não precisa você ser aprovado pelo ser humano, mas se sendo provado por Deus, Deus vai confirmar teu ministério, Deus vai confirmar a obra dele sobre a tua vida. E foi assim na vida de Paulo. O ministério de Paulo foi um ministério doído, o ministério de Paulo. Porque a Bíblia diz que Paulo, quando ele pregava a palavra, ele tinha que descer Paulo pela janela, dentro do cesto, pela janela. Porque aqueles homens de Jerusalém queriam matar Paulo de qualquer jeito, queriam acabar com a vida de Paulo. E Paulo, mesmo assim, Paulo não deixava de pregar a palavra. Paulo continuava pregando a palavra do Pai. Mesmo estava sendo perseguido, mas ele pregava a palavra. Mesmo aqueles homens ficavam na porta de Jerusalém, esperando ele sair para poder matar ele, acabar com ele. Porque a conversão de Paulo não foi aceita por todos aqueles de Jerusalém. Não foi. Porque eles ficaram com tanta raiva de Paulo, porque eles falaram assim, Paulo, ele matava o crente, levava o crente para a prisão, e ali e matava os crentes. Então eles olhavam para Paulo e falavam assim, como é que esse homem pode ser um discípulo do Senhor? Ele era perseguidor de crente, mas Deus tinha uma grande obra na vida de Paulo. O Pai tinha uma grande obra na vida dele, porque quando o Pai, ele mandou Ananias ir na rua direita, Ananias também não queria ir na rua direita, mas Deus chamou a atenção de Ananias, falando, Ananias, para mim ele é um vaso escolhido, para levar a minha palavra até os gentios. E Ananias, ele sendo um profeta de Deus, ele obedeceu a voz do Senhor. Ele colocou as mãos sobre Paulo. A Bíblia diz que a escama caiu dos olhos dele, ele voltou a enxergar. Porque a convenção dele, ele estava ali na rua direita, dentro do templo, dentro de uma casa, orando 3 dias sem comer nada, 3 dias sem alimentar. E Deus deu a revelação para o profeta, falando, vai lá, coloca a mão sobre ele. Ele fala, Senhor, mas tanto mal ouvimos falar desse homem que pegava o teu povo, eliminava o teu povo, mas Deus fala, vai lá, para mim ele é um vaso escolhido. E ele obedeceu o comando do Senhor, obedeceu a palavra do Senhor, ali a visão que ele teve. E Paulo, ele foi um grande ganhador de alma do Senhor. Foi um homem que ganhou muita alma, mas também atravessou também muitos perigos também. Pessoas tentavam matar ele, mas Deus confirmava o ministério deles, porque aqueles homens de Jerusalém não confiavam que ele era um discípulo do Senhor. Mas Deus ali, pelas mãos de Paulo, tinha sinais, pelas mãos de Paulo tinha curas, libertação. Até os lenços de Paulo curava, os aventais de Paulo. Era algo ali sobrenatural. E Deus, ele escolhe as coisas loucas do mundo, desprezada, para confundir os sábios. Deus pega aqueles que muitos olham, não dá nada, e Deus fala, é esse que eu quero. O homem pode falar, mas como é que pode? Deus vai escolher aquelas coisas loucas, mas Deus chama as coisas loucas, desprezadas do mundo. Que o mundo fala, aquele ali não tem jeito não, mas Deus fala, é esse que eu quero para ser meu discípulo. Aquele traficante que eu quero para ser meu discípulo, para ser meu pregador da minha palavra, para levar o meu ídis para todos os cantos. E Deus, ele pega as coisas loucas do mundo mesmo, para confundir, para a glória de Deus não ser gloriado pelo homem. Deus vai pegar as coisas loucas para o homem se diminuir, para o homem não se achar, eu faço, acontece não. Deus vai pegar um analfabeto para confundir aquele que é letrado. Deus vai pegar aqueles que muitos olham e falam assim, não tem condição Deus usar aquele ali não, mas Deus fala, eu vou usar. Porque a palavra do Senhor fala que ele pega as coisas loucas para confundir a sábia. Ele pega aqueles que são, aqueles que não é, para confundir aqueles que é também.
Deus, ele pega as coisas loucas para confundir o ser humano aqui na terra. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é de Deus, a honra é de Deus. A honra não é do homem, não, é de Deus. Quando o homem, ele se acha, eu faço, acontece, o próprio Deus, ele abate o homem. Por isso nós temos que dar a glória, a honra, tudo para ele. Porque a Bíblia diz que perante o trono de Deus ficam os querubinhos, os serafins, os querubinhos. Eles ficam 24 horas adorando a Deus. E a Bíblia diz que fica os 24 anciões. E quando os querubins estão glorificando a Deus, os 24 anciões, eles se prostram com o rosto em terra. Eles tiram a coroa da cabeça, colocam no chão e prostram o rosto no chão, os 24 anciões. Porque isso significa que agora a honra é para Deus. Porque quando eles estão dando adoração para Deus, aqueles seres que ficam perante o trono de Deus, que é os querubinhos, adorando ao Senhor, eles ficam 24 horas adorando a Deus, dizendo que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que toda honra, toda glória é para Deus. Eles não cansam, eles dão glória para Deus. Aqueles seres querubinhos, eles exaltam o nome de Deus, porque a glória, a honra é para o Senhor. Deus, Ele quer que nós adoramos Ele em espírito, em verdade. Quando nós entramos na casa de Deus, é para adorar o Senhor, para nós dar o melhor para Deus. Quando nós entramos na casa do Senhor, para nós não olhar para a direita, para a esquerda, eu vou olhar para ver quem está me olhando de cara feia, para ver quem está me olhando com a cara feia para o meu lado. Não, nós entramos na casa do Senhor para adorar a Deus. Esquece do irmão da direita está te olhando, esquece do irmão da esquerda te olhando, só adora o Senhor. Olha para o Senhor adorando a Ele. Quando você vai para o casa do Senhor, não olha para o pastor. Se olhar para o pastor, você vai cair também. Mas se olhar para Deus, você vai ver o sobrenatural de Deus. Você vai contemplar a presença de Deus sobre a tua vida. Você vai ser impactado pelo poder de Deus. O poder de Deus vai tocar em você. Porque quando você entra perante a presença do Senhor como adorador, a presença do Senhor desce sobre a tua vida. A imensidão de glória do Senhor se apodera sobre a tua vida. A imensidão de glória desce, a nuvem de glória desce sobre a tua vida. O céu se abre sobre a tua vida. Aqueles seres, eles ficam adorando ao Senhor, os querubins. Eles ficam 24 horas dizendo santo, santo, santo. Eles não cansam de adorar o Senhor. Nós não podemos cansar de adorar a Deus. Nós temos que estar adorando ao Senhor, cada momento mais adorando ao Senhor. Mas quando você adora o Senhor, o céu fica aberto sobre a tua vida. Porque a glória, a honra é para o Senhor. Quando você adora o Senhor, a tua vitória vem mais rápido, as tuas bênçãos. O mundo espiritual se abre sobre a tua vida. A imensidão de glória muda. A imensidão de glória começa a ficar sobrenatural o poder de Deus. A nuvem de glória desce, a nuvem do Senhor. Porque a Bíblia diz que esses seres, os querubinhos, quando Ezequiel contemplou esses seres, ele estava saindo no meio da nuvem. A nuvem representa também a presença de Deus. Deus se manifestava na nuvem também, quando Deus falava com Moisés através da nuvem. Porque quando Ezequiel viu os seres saindo no meio da nuvem, ele não aguentou o poder de Deus, não. Ele caiu de joelho no chão. Ele se prostrou perante a presença de Deus. E aqueles seres querubins saíam da nuvem. Você vê na Bíblia, a nuvem sempre andou com os homens de Deus. Deus representava com Moisés no meio da nuvem também. A Bíblia diz que quando Elias profetizou que não iria chover, não choveu. Mas quando ele profetizou para chover, o sinal foi que de uma nuvem tamanho da mão de um homem, quando ele profetizou para chover. A nuvem representa a presença de Deus também. Quando a casa de Deus, ela está cheia da unção de Deus, a nuvem de Deus desceu sobre o templo. A nuvem do Senhor desce sobre a casa do Senhor, fica cheio da presença de Deus, porque tem adoração.
porque ali tem louvores ao Senhor, porque dando adoração para o Senhor. Quando você dá uma adoração para Deus, é um sacrifício que você está dando para o Senhor, é um sacrifício. O teu sacrifício não é mais animal, não. O teu sacrifício não é você levar um cordeiro no altar, não. O seu sacrifício é tua adoração ao Senhor. Quando você leva uma adoração até o altar de Deus, o céu se abre. Você começa a contemplar o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Porque você está com o coração de adorador. Porque você está com o coração chegar na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Você não está olhando para o defeito das pessoas dentro da igreja. Você não está olhando para o irmão da direita, para a esquerda, está te olhando. Que a pessoa está fazendo fofoca de você dentro da igreja. Que estão fazendo fofoca de você na igreja, se preocupa não. Sejam adoradores, adora o Senhor. Porque aquele que adora o Senhor, o céu fica aberto sobre a tua vida. O céu fica aberto sobre a tua vida. Por isso tem muitas pessoas que pedem a bênção de Deus na casa do Senhor. Porque fica preocupado com o irmão da direita tá te olhando. Aí você pede a bênção de Deus, um anjo desce, um anjo sobe. O anjo desce com a tua vitória, o anjo sobe com a tua vitória. Mas por quê? Porque você está pegando a atenção do irmão da direita e da esquerda. Mas quando você pega a atenção em Deus, o anjo desce e você recebe a vitória. O anjo desce e a vitória vem nas tuas mãos. Porque sempre vai ter pessoas que não querem adorar a Deus, vai atrapalhar você de adorar na casa de Deus. Mas que você é um adorador, você vai adorar o Senhor, você não vai olhar para a direita, para a esquerda, está te olhando, não, você vai olhar para Deus. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram a Ele em espírito e em verdade. Porque são poucos adoradores, são poucos que entram na casa do Senhor para adorar o Senhor. Porque às vezes a pessoa começa a passar tanta luta, passando luta, mas não quer adorar o Senhor. Não, é na hora da luta você tem que adorar o Senhor também. É na hora da luta você tem que adorar o Senhor, porque quando você adora o Senhor no meio da luta, as lutas vai caindo por terra, as muralhas vai caindo. Aí Deus envia ali a vitória para você. Porque a Bíblia diz que onde tem adoração, a gema se arrebenta. Paulo e Silas estavam adorando o Senhor à meia-noite. O que aconteceu? As correntes se arrebentou e eles receberam a vitória. Que nós queremos a vitória, nós temos que estar adorando ao Senhor. Nós temos que estar glorificando o nome do Senhor no meio das lutas. Porque quando nós adoramos o Senhor no meio das lutas, as correntes se arrebentam. Como aconteceu ali com Paulo e Silas, meia-noite, eles estavam adorando ao Senhor. E quando eles estavam adorando ao Senhor, as correntes se arrebentou. E ali teve um milagre de Deus. Foi algo sobrenatural do Senhor. Por isso que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. E Deus chamou nós para ser um adorador. Deus chamou nós para estar adorando a Ele. Na bonança, nas lutas, nas bonanças, na alegria, nós temos que estar adorando ao Senhor. Porque Ele é digno de todos os louvores, toda a honra é para Ele. E nós temos que estar dando o melhor para o Senhor cada dia mais. Essa foi a palavra, né, que Deus colocou no meu coração, amém? Quem quer oração, coloca no comentário quem quer a oração, ou saúde, ou área financeira. Quem quiser uma oração, pode deixar no comentário, eu vou estar orando, amém? Pai, nessa noite, meu Deus, eu coloco, Pai, a vida, Pai, de cada um, Pai, dos teus filhos, Pai, nessa noite, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Pai, se eu vinha, Deus, está abençoando, Pai, a vida, Pai, de cada um, Pai, que está, Pai, nesse momento, Pai, assistindo, Pai, essa online, Senhor. Pai, se eu vinha, Deus, está derramando, Pai, tuas bênçãos, Pai, sobre a vida, Pai, dos teus filhos.
Pai, sovinha Deus, está abençoando, Pai, cada um, Pai, nesse momento, Senhor. Pai, eu coloco, Pai, essas vidas, Pai, nas tuas mãos. Derrama, Pai, tuas bênçãos, Pai, sobre a vida, Pai, dos teus filhos, Senhor. Pai, na onde teus filhos, Pai, não conseguem, Pai, colocar as mãos. Pai, vai colocando, Pai, tuas mãos poderosas, Senhor. Pai, vai jogando por terra todas as barreiras, todas as muralhas. Pai, todo impedimento, Pai, sobre a vida dos teus filhos, meu Deus. Vai quebrando, Pai, vai jogando por terra, Senhor. Pai, vai tocando nos teus filhos, para a cabeça aos pés. Senhor Jesus, vai renovando, Pai, pela tua presença, Pai, do teu Espírito Santo. Pai, eu coloco, Pai, nas tuas mãos. Pai, a vida também, Pai, da missionária Fátima, Senhor Ferreira. Pai, em nome de Jesus, toca nela agora, Pai, com a tua unção do teu Espírito Santo, Senhor. Vai tocando, Pai, na saúde da tua filha agora, Senhor. Pai, eu repreendo, Pai, todo espírito, Pai, da enfermidade, todo espírito da aflição, Pai, da enfermidade. Pai, que seja destruída agora toda a enfermidade sobre a vida da tua filha agora, Senhor. Toca nela, Pai, com a unção do teu Espírito Santo, Senhor. Toca nela, Pai, com a unção da cura, Pai, a cabeça aos pés. Pai, eu repreendo, Pai, toda a enfermidade, Pai, sobre a vida da Fátima. Toda a enfermidade seja destruída agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja destruído toda a enfermidade no corpo, toda a enfermidade, a cabeça aos pés, toca, Senhor. Vai destruindo toda a enfermidade agora, Senhor. Em nome de Jesus, toca na tua serva, Senhor, a cabeça aos pés, em nome de Jesus, amém, meu Deus. Pai, em todas as vidas também, Pai, que está aqui nesse momento, Pai. Pai, eu apresento, Pai, perante o Senhor, Pai, perante o teu altar, Senhor. Abençoa, Pai, cada vida, Senhor, que está assistindo, Pai, essa online agora, Senhor. Vai abençoando, Pai, o lado dos teus filhos, Pai, nesse momento, Pai. Vai derramando, Pai, tuas bênçãos, Senhor. Pai, sobre a todas as vidas, Pai, nesse momento, Senhor. Que está, Pai, nessa online agora, Senhor. Vai abençoando, Pai, a vida dos teus servos. Vai abençoando, Pai, a vida das tuas filhas, Senhor, nesse momento, Pai. Pai, não os teus filhos, Pai, não conseguem alcança com as tuas mãos poderosas, Senhor. Vai dando vitória, Deus, para cada um, Pai, que está nesse momento, Pai, assistindo, Pai, essa online agora, Senhor. Dá vitória para os teus filhos, Pai. Pai, que teus filhos, Pai, venham cantar o hino da vitória. Pai, que eles venham contemplar, Senhor, as bênçãos do Senhor, Pai, sobre a vida deles, Pai. Pai, eu profetizo, Pai, as bênçãos do Senhor, Pai, sobre a vida deles, Pai. Derrama, Pai, tuas bênçãos, Pai. Abençoa, Pai, teus filhos, Pai, de uma forma poderosa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco, Pai, cada vida, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, renova também, Pai, com o teu Espírito Santo, Senhor. Toca neles, Pai, com a unção, Pai, do renovo. Vai renovando teus filhos, Pai, com a tua presença, Pai, do teu Espírito Santo, Senhor. Renova, Pai. Vai renovando, Pai, a cabeça aos pés, Pai. E joga por terra, Pai, tudo que não provém do Senhor sobre a vida dos teus filhos, Pai, nessa noite, meu Deus. Pai, eu coloco, Pai, cada vida, Pai, nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te peço também, Pai, materializa teus sinais, Pai, os seus sinais, Pai, pó de ouro, Pai, pó de prata, pó de diamante, Pai, começa a materializar, Pai, nas mãos dos teus filhos, Senhor. Começa a materializar, Pai, nas mãos dos teus filhos, Pai, pó de ouro, Pai, pó de prata, Pai, que as mãos deles, Pai, fica banhado, Pai, pó de ouro, pó de prata. Vai confirmando, Pai, a tua presença do teu Espírito Santo, Pai, nessa online, Senhor. Vai confirmando, Pai, com pó de ouro, Pai, com pó de prata, Senhor. Começa a materializar, Senhor, pó de ouro, pó de prata, Pai, na mão dos teus filhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, começa a materializar agora, Senhor. Começa a materializar, Pai, na mão dos teus filhos, Pai. Pai, o Senhor é dono do ouro, dono da prata. Começa a materializar, Pai, na mão dos teus filhos, Pai, pó de ouro, pó de prata. Em nome de Jesus, amém, meu Deus. Eu quero saudar os irmãos, né? A paz do Senhor Jesus, que os irmãos venham ficar na paz do Senhor Jesus até mais. Que Deus venha derramar as bênçãos dele sobre a vida de cada um que assistiu essa online. A paz do Senhor Jesus.